E aí pessoal, o vídeo de hoje é sobre os 5 melhores headsets de realidade virtual de 2024. Através de uma pesquisa e testes extensivos, montei uma lista de opções que atenderão às necessidades de diferentes tipos de compradores. Então, seja preço, desempenho ou uso específico, nós temos tudo o que você precisa. Para mais informações sobre os produtos, coloquei links na caixa de descrição abaixo que serão atualizados para os melhores preços. Curta o vídeo, comente e não se esqueça de se inscrever. Agora, vamos começar. Começando nossa lista de avaliações está o Valve Index, aclamado como o melhor headset de PC VR em 2024. Este headset VR de última geração, o primeiro de seu tipo da Valve, possui uma resolução de 1440 por 1600 pixels por all-hole. Embora não corresponda à nitidez do Hyper Reverb, ele supera o atual fone de ouvido para PC da Oculus, o Rift S. Equipado com telas LC que apresentam uma matriz RGB completa, o Valve Index oferece uma imagem nítida e rica em contraste. Cada pixel é representado por 3 subpixels, vermelho, verde e azul, resultando em um efeito de tela porta quase inexistente, que era um problema na primeira geração. Embora usem telas LC, as cores são vibrantes, proporcionando visuais atraentes em títulos VR coloridos e imersão impressionante em jogos espaciais como Elite Dangerous. A clareza que o Valve Index oferece é particularmente notável em jogos de RV. Pular de um monitor de menor resolução para um de maior é comparável a essa experiência. De repente, o mundo está cheio de detalhes. A precisão no tiro melhora, e paisagens distantes em jogos como Skyrim VR deixam de ser confusões pixelizadas. Uma característica marcante do Valve Index é a sua taxa de quadros variável, que pode chegar a até 144 Hz. Os usuários podem transitar suavemente entre 80, 90, 120 ou 144 Hz pelo menu do Steam VR, sem a necessidade de reiniciar o aplicativo VR. Este recurso melhora significativamente jogos como Beat Saber, onde a precisão é fundamental. No entanto, títulos com uso intensivo de recursos podem exigir hardware robusto para fornecer taxas de quadros altas de forma consistente. O conforto é outra área onde o índice de válvulas se destaca. O fone de ouvido usa um design de faixa de cabeça semelhante à HTC Deluxe Audio Bar, com um anel que se ajusta ao redor da cabeça e uma pulseira de velcro de apoio. O design torna o índice de válvulas significativamente mais leve e confortável para uso prolongado. A qualidade do som é outro destaque do índice de válvulas, que conta com 2 alto-falantes integrados posicionados a alguns centímetros dos ouvidos. A qualidade do som supera a da correia de áudio Deluxe para Vive, aprimorando ainda mais a experiência imersiva de RV. Completam o pacote os inovadores controladores Index, que oferecem praticidade e flexibilidade através de um stick analógico, coisa boa. O MediQuest Pro, nosso próximo item de revisão, é considerado o ápice do conforto em fones de ouvido VR para 2024. Este impressionante fone de ouvido de realidade mista é uma maravilha tecnológica. Equipado com um processador potente Snapdragon XR Plus, 12 GB de RAM e 256 GB de armazenamento, ele é mais do que capaz de rodar todos os jogos do Oculus Quest 2 com folga. Seu inovador recurso Color Pass, junto com as lacunas posicionadas estrategicamente na lateral e na parte de baixo do fone de ouvido, permitem uma visão perfeita do mundo real, mesmo em meio a uma experiência imersiva de realidade virtual. Ostentando um exterior todo preto elegante, o MediQuest Pro se destaca do seu antecessor, o Oculus Quest 2, com seu acabamento branco. As modificações de design, no entanto, são mais do que só aparência. A pulseira, por exemplo, passou por uma atualização significativa. A pulseira elástica do Quest 2 foi trocada por uma de plástico, parecida com a pulseira Elite opcional dos modelos mais antigos. A pulseira do MediQuest Pro tem acolchoamento adicional para mais conforto e uma roda ajustável para um caimento confortável e aconchegante. Em um toque inédito e criativo de design, a bateria do MediQuest Pro é inserida dentro da correia, garantindo uma distribuição de peso equilibrada por toda a KBK. Apesar de ser 219 gramas mais pesado que o Quest 2, a distribuição de peso faz com que o Pro pareça mais leve e confortável de usar. Como um fone de ouvido de realidade mista, o MediQuest Pro difere significativamente do Quest 2 exclusivamente de RV, ao invés de isolar completamente o mundo exterior. O revestimento frontal do Pro foi feito para oferecer uma visão clara do mundo real pelas laterais e pela parte inferior do fone de ouvido. Esse recurso aprimora a experiência de realidade mista, fornecendo uma sensação de continuidade e contexto, fazendo com que as criações virtuais pareçam mais realistas. Os controles do Quest Pro também foram reimaginados. Embora o layout dos botões, gatilho e polegar permaneçam praticamente inalterados, as pilhas AA substituíveis do Quest e Quest 2 originais foram substituídas por uma bateria recarregável embutida no fone de ouvido do Pro. Uma atualização notável é o recurso de rastreamento das mãos. Usar o MediQuest Pro sem um controlador provou ser uma experiência significativamente melhor do que suas contrapartes anteriores, marcando um passo importante na tecnologia de VR. Boa qualidade. Apresentamos o PlayStation VR 2, um titã no reino dos headsets VR de console para 2024. Este dispositivo avançado representa um salto tecnológico substancial em relação ao seu antecessor, tornando o modelo anterior quase obsoleto. Embora ele venha com um preço mais alto, o PlayStation VR 2 oferece satisfação pelo dinheiro com sua gama de recursos de ponta e desempenho superior. Equipado com uma tela OLED 4K aprimorada pela tecnologia HDR, este fone de ouvido oferece uma experiência envolvente. Ele possui um campo de visão de 110 graus e câmeras de rastreamento integradas, junto com a funcionalidade de rastreamento ocular. Ele também inclui 2 dos controladores de sensores avançados da Sony, elogiado pelos seus gatilhos adaptáveis e retorno tátil, um recurso introduzido pela primeira vez com o controle DualSense do PlayStation 5. O PlayStation VR 2 precisa de uma conexão com o PS5 por meio de um único cabo USB-C.
Com essa conectividade, ele aproveita a potência do console, proporcionando gráficos excepcionais que superam fones de ouvido independentes como o MetaQuest 2. Com seus recursos impressionantes, alguns dos quais superam os de fones de ouvido de realidade virtual para PC, mais caros como o Index da Valve e o Reverb G2 da HP, o PlayStation VR 2 se consolidou como a vanguarda da tecnologia de realidade virtual para consoles. Esteticamente, o PlayStation VR 2 mantém o elegante design em preto e branco de seu antecessor, complementando o PS5 harmoniosamente. O fone de ouvido conta com uma alça ajustável separada da tela de realidade virtual, permitindo um ajuste confortável a uma variedade de formatos e tamanhos de cabeça. O peso da tela fica sobre a cabeça em vez do rosto, aumentando o conforto durante o uso. O mecanismo exclusivo de ajuste de um ponto localizado atrás da faixa de cabeça facilita um ajuste perfeito. Um dos destaques do PlayStation VR 2 é o controle deslizante no canto superior esquerdo da caixa da lente. Projetado para rápidos ajustes de distância interpupilar IPD, uma câmera interna mede a distância entre os olhos durante os ajustes, adicionando uma camada de conveniência. O PlayStation VR 2 vem repleto de recursos que o destacam da multidão. O rastreamento ocular é um recurso de destaque, permitindo que o fone de ouvido determine para onde você está olhando. Os anéis de rastreamento facilitam o rastreamento das mãos, e o fone de ouvido também oferece rastreamento limitado dos dedos. Incrível! O próximo fone de ouvido sob análise é o HTC Vive Pro 2, um candidato incontestável para o melhor fone de ouvido VR de alta resolução disponível em 2024. Este aparelho atende usuários profissionais e casuais de realidade virtual, ostentando compatibilidade com o Steam VR como o Valve Index, bem como com o ecossistema Viveport da HTC. O Vive Pro 2 traz para a mesa um pouco do mais impressionante resolução e clareza visual visto em um fone de ouvido VR de consumo. Contudo, essa experiência premium vem com um preço premium, exigindo investimento adicional em estações base e controladores compatíveis. Em termos de design, o Vive Pro 2 espelha seu antecessor, o Vive Pro, ainda que com um esquema de cores mais escuro. Seu exterior preto lembra o Vive Cosmos, com design quase idêntico. O painel frontal é uma junção do padrão pontilhado original do Vive, usado por estações base para rastreio de posição e as câmeras voltadas para fora do Vive Cosmos para rastreio ambiental. Um botão na ponta inferior esquerda permite que os usuários ajustem a distância entre as lentes e olhos para um foco ideal. Outro botão na parte inferior direita facilita o ajuste da distância pupilar interna, garantindo que as lentes se alinhem com os olhos do usuário. O fone de ouvido possui fones de ouvido embutidos presos às laterais do arnês por braços de plástico ajustáveis. Esses braços podem ser ajustados para alinhar com as orelhas do usuário ou girados para permitir som ambiente. O fone de ouvido esquerdo tem um controle de volume atrás, enquanto o direito tem um botão de silenciar o microfone. O painel traseiro abriga conectores para o adaptador de energia, uma porta mini display e uma porta USB 3.0. Um indicador LED no topo da caixa de link completa o design. A experiência de jogo para o Vive Pro 2 é nada menos que notável. Os jogos são apresentados com mais detalhes e com bordas mais limpas comparado ao Index. A interface do Steam VR também brilha no Valve Pro 2, com texto e menus pop-up de fácil leitura e ambientes virtuais vívidos e nítidos. Este fone de ouvido realmente oferece uma experiência VR de alto nível. Este é um produto de qualidade e tudo o que podemos fazer é recomendá-lo. Apresentamos com orgulho o campeão dos fones de ouvido VR em 2024, o notável MetaQuest 3. Este dispositivo de última geração representa uma evolução significativa em relação ao seu antecessor, ostentando uma infinidade de melhorias que culminam numa experiência de RV perfeita e imersiva. A Meta, claramente, levou suas lições anteriores a sério, refinando o Quest 3 num dos headsets de realidade virtual mais abrangentes do mercado. Entre suas muitas melhorias, a mais marcante é, sem dúvida, seu visor. O MetaQuest 3 agora possui uma resolução impressionante de 2064 por 2208 pixels por olho, representando um aumento de 30% em relação ao modelo anterior. Embora estes sejam apenas valores numéricos, suas implicações práticas são profundas. O visor aprimorado oferece visuais nítidos, com bordas distintas e clareza impressionante em toda a linha. Comparado ao texto e aos visuais ligeiramente confusos e desfocados do MetaQuest 2, a terceira iteração oferece imagens nítidas que elevam a experiência de jogo a novos patamares. Complementando sua tela de alta resolução, o MetaQuest 3 também fez avanços significativos em seu sistema controlador. Os controles redesenhados são menores e mais ergonômicos do que seus antecessores, encaixando confortavelmente em sua mão. Eles possuem botões de toque suave, dispostos em um layout intuitivo, garantindo uma navegação sem esforço dentro de ambientes virtuais. A capacidade de rastreamento de movimento dos controles também foi visivelmente melhorada, permitindo movimentos rápidos e precisos no jogo. O design físico do fone de ouvido também não foi negligenciado. Embora o MetaQuest 3 mantenha o mesmo peso do modelo anterior, sua estrutura renovada garante uma melhor distribuição de peso, aumentando o conforto durante o uso prolongado. Seu design moderno e ergonômico é uma prova da busca contínua da Meta pela perfeição. Se você está pensando em investir no reino dos headsets de realidade virtual, não procure mais. O MetaQuest 3 oferece uma mistura abrangente de tecnologia avançada e design amigável, tornando-o a escolha definitiva para os consumidores em 2024. Em geral, este modelo oferece desempenho de alto nível com a melhor relação preço-qualidade possível. Você queria o melhor, você conseguiu. Então é isso para os 5 melhores fones de ouvido de realidade virtual em 2024. Curta, comente e inscreva-se para receber as notificações sobre nosso vídeo mais recente.